Bom dia. Segunda Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 17. Segunda Crônicas, capítulo 25, a partir do versículo 17. Depois de buscar conselhos e sugestões, Amazias, rei de Judá, mandou transmitir a Jeoás, filho de Joacás, neto de Jeú, rei de Israel, o seguinte desafio: vem, vamos medir forças. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá: o simples espinheiro do Líbano mandou dizer ao notável cedro do Líbano: dá tua filha em casamento a meu filho. Mas um grande animal selvagem que estava no Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu imaginas contigo mesmo? Eu derrotei Edom, e assim teu coração se enche de arrogância, vaidade, para te gloriares? Agora, pois, fica quieto em teu palácio. Ora, por que provocarias uma desgraça apenas para destruir a ti e a Judá? Contudo, Amazias também não atendeu a essa advertência, porquanto tudo isso era propósito do próprio Deus, a fim de entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porque buscaram adorar a servir a divindades de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, partiu para batalhar contra Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. Judá foi completamente derrotado diante do exército de Israel, e cada soldado fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, o filho de Joacás, em Bet-Semes, e o conduziu até Jerusalém. Ele derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele tomou posse de todo o ouro, de toda a prata, de todos os objetos sagrados encontrados na casa de Deus, que havia estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda dos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então retornou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Os demais fatos históricos passados durante o reinado de Amazias, do início ao fim, estão todos relatados nos escritos do rei de Judá e de Israel, conforme a tradição. A partir do momento em que Amazias decidiu não obedecer à palavra do Senhor, muitos dos seus colaboradores conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele se viu obrigado a fugir para Laquis. Porém, mesmo assim, o perseguiram até lá e finalmente o assassinaram. Seu corpo foi transportado de volta a cavalo e o sepultado junto aos teus antepassados na cidade de Judá. Amazias, fazendo tudo contrário à palavra de Deus, ele, no final, ele entendeu de desafiar, depois por ter vencido Edom, ele entendeu de desafiar Jeoás, rei de Israel. O rei de Israel falou: não, por que, rapaz, essa arrogância? Contou até, tipo uma parábola, né? De acordo com a tradição, os costumes deles. Inclusive tem muitas palavras, ensino ou pequena historieta, são tipo parábolas que tem na Bíblia, que para nós é difícil entender. Mas é difícil entender porque é de acordo com o hábito, costume daquele povo e principalmente daquela época. Então, o que ele tinha contado foi exatamente fazendo uma analogia sobre a filha, sobre o casamento. Mas isso está dizendo exatamente sobre a arrogância de Amazias. Ele ficou arrogante, soberbo, ele pensou que poderia vencer a todos. Joás falou: não, por que você vai procurar enfrentar a gente para você ser derrotado, causar desgraça, Judá? Mas ele teimou e partiu para a batalha. Israel derrotou.
Israel, ali em Bet-Semes, que pertencia a Judá, trouxe uma derrota muito grande a Judá. Prenderam Amazias, voltou com ele para Jerusalém, e lá em Jerusalém eles saquearam tudo, o templo, né, o prédio, a igreja de Deus, tudo que tinha de ouro, pegaram tudo, saquearam, e derrubou ainda 180 metros do muro. Porque, como eu disse, eu sempre faço questão de falar, as cidades eram cidades cercadas na época. Derrubou ainda 180 metros de muro e foi embora, levando um grande saque. Mas desde esse momento que Amazias entendeu de não seguir o Senhor, mas praticar, viver de acordo com a vontade dele, com as idolatrias dele, ou seja, viver em desobediência a Deus, alguns servos dele mesmo entenderam de matá-lo. Ele fugiu, mas eles perseguiram ele e o mataram, e o corpo dele veio de volta e foi enterrado em Judá. Quando nós, de uma maneira deliberada, entendemos de não seguir mais o Senhor, de não viver a palavra de Deus, de não praticar a palavra de Deus, nós estamos assumindo o risco, nós estamos assumindo a possibilidade de recebermos toda espécie de males e de castigo. Isso em todas as áreas. Jesus, nós estamos falando do Novo Testamento da graça, agora na época em que vivemos. Jesus disse assim: aquele que não é comigo é contra mim. E disse mais: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem é desobediente de maneira deliberada ao Senhor é considerado inimigo, adversário do Senhor. Então, temos que preparar para recebermos os castigos merecidos, né, aos adversários de Deus. Mas, em contrapartida, quando nós somos obedientes ao Senhor, nós estamos nele, e ele, o Senhor, nos protege, ele cuida de todos nós. Declarar amor a Deus é pela obediência. Nós vemos, e vamos ver mais à frente, vários livros, profetas falando, quando o Senhor diz: não adianta vocês trazerem ofertas para mim, permanecer nada disso, estarem declarando, falando que me ama, não adianta vocês molharem o altar aqui com suas lágrimas, dizendo que me ama, sendo que vocês vivem no pecado. Ele fala: não, eu não vou, quando vocês estendem a mão para mim, eu fecho os olhos. Eu não vou atender. Não adianta orar, não adianta jejuar, se nós não estivermos vivendo em conformidade com a palavra de Deus. Nós vimos o final de Amazias. 2 Crônicas, capítulo 26. Todo cidadão de Judá escolhera Uzias, que na época tinha 16 anos de idade, e constituíra o rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou e reconstruiu a cidade de Elat para Judá, depois que Amazias repousou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e governou 52 em Jerusalém. Sua mãe era cidadã de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele praticou tudo quanto é correto e agradável a Deus, o Senhor, do mesmo modo que seu pai Amazias fizera. Uzias buscou a Deus durante toda a vida do seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto procurou agradar a Deus, Deus o fez prosperar. Uzias, filho de Amazias, começou bem. Também, nós vemos o início de vários. E Uzias, ele tinha um protetor, né? Ele tinha alguém, um instrutor, que era o Zacarias. Assim como nós vimos já outros casos, como no caso do Joiada também, que era um instrutor, né? Mas depois que morreu, geralmente esses se afastam. E nós vamos ver que enquanto o Zacarias viveu, este rei, Uzias, ele viveu de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós não obedecemos tanto a Deus, obedecemos ao homem. E quando nós obedecemos ao homem, nós caímos.
Se a nossa fé estiver no Senhor, firmada nele, a nossa obediência for a ele, nós vencemos. Uzias buscou a Deus durante toda a vida do seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar a Deus, Deus o fez prosperar. Ele decidiu atacar e guerrear contra os filisteus e conseguiu derrubar o muro de Gate, o muro de Jabné e também o muro de Asdod. Além disso, edificou cidades na região de Asdod e em várias outras partes do território filisteu. Tudo isso porquanto Deus esteve ao seu lado contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram imposto a Uzias e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele e seu reino se tornaram muito poderosos e respeitados. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale, junto do ângulo e no canto onde a muralha faz a esquina. Também construiu torres no deserto e perfurou muitas cisternas, porquanto também era proprietário de muitos rebanhos, tanto nas planícies como em Cefelá, os planaltos de Judá. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas e nas colinas e nas terras férteis, pois tinha grande apreciação pela agricultura. Uzias possuía um exército bem treinado, organizado em grupo de acordo com o número de soldados convocado pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, sob o comando de Ananias, um dos oficiais da guarda pessoal do rei. O exército era comandado por 2.600 chefes de família, todos eles guerreiros, corajosos e decididos. Eles comandavam um exército poderoso de 307.500 soldados que estavam à disposição do rei nas suas batalhas contra os seus inimigos. Uzias equipou todo o exército com lanças, escudos, capacetes, couraças e arco, e até com fundas atiradeiras de pedra. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por especialistas, a fim de serem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirar simultaneamente grande quantidade de flechas, assim como arremessar grandes pedras contra forças inimigas, na defesa das esquinas. A fama do rei Urias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Uzias, obedecendo a Deus, seguindo as orientações do seu mentor, Zacarias, um homem de Deus, ele fez tudo de acordo com a palavra de Deus. Conclusão, ele prosperou, porque ele obedecia a Deus. Então, todas as guerras que ele entrava, onde ele atacava, ele saía vencedor. O reino dele cresceu, ele se tornou-se poderoso, e as pessoas, os outros reinos, temiam ele. Ele criou, inventou armas novas, sofisticadas para a época. Contratou pessoas, que criaram naquela época, tinha uma espécie de atiradeira, como se fossem canhões, colocavam sobre o muro ali nas esquinas, para atirarem pedras grandes, como a gente vê em filmes da época, Tipo lança para atirarem pedras quando os inimigos atacassem. Também criou armas, máquinas, para atirar não somente pedra, como atirar também uma grande quantidade de flechas. Devia de atirar uma flecha por vez quando o soldado, mas a máquina atirava logo dezenas de flechas. Tudo isso ele criou. Além do mais, ele tinha grandes exércitos, ele conseguiu, armou bem os seus exércitos, com couraças, com armas, com tudo. Ou seja, o que tinha de melhor na época. Ele tinha um exército, na época, digamos, formidável. Ele tinha, porque o Senhor era com ele. É o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos dá ideias. É claro que nós não podemos ser ociosos. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas o Senhor nos dá ensinamento, nos dá direção para nós fazermos, se nós formos obedientes a Ele. Ele estava sendo obediente. E por ele estar sendo obediente,
Então Deus o prosperou, Deus dava ideia, condições dele prosperar, dele progredir. E então ele estava sendo um rei poderoso. Um grande exército, fiel a ele. Colocou pessoas responsáveis, sérias, na frente dos seus exércitos, homens valentes. E isto acontece com nós ficamos fortes, nós ficamos diante de todo mundo, eles passam a nos ver de maneira diferente quando nós estamos praticando, vivendo a palavra de Deus. Não estou falando de ser religioso, não. Não estou falando porque as pessoas vão me ver com uma Bíblia na mão, porque vão me ver de terno e gravata, ou vão me ver com clero, mas sabe, naquilo ali é o pastor, por causa do anel, qualquer naquilo ali é um pastor, é um homem de Deus, é uma autoridade eclesiástica. Eu não digo por isso, não. Não importa como você está vestido ou onde você está, as pessoas saberão que você realmente é um homem sério, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não importa se você está de chinelo, de bermuda, ou na rua, não importa onde você esteja. As pessoas naturalmente saberão. Isso é pelo seu comportamento, pela maneira de você se portar, pela maneira de você respeitar e praticar a palavra de Deus. Você tem que ser visto e admirado como patrão, como empregado, como servo, como amigo, como amiga, como tudo. Porque a obediência nós devemos não é primeiro a pessoas, a homem, a pessoas, mas a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós respeitamos, nós amamos o nosso semelhante como a nós mesmos. Esta que é a verdade. Se nós respeitarmos o Senhor, nós nos tornamos fortes. Porque a força vem do Senhor. Eu vejo as pessoas falarem, não, minha força vem do Senhor. Eles estão falando isso, mas estão fazendo tudo completamente errado. Você quer que a força do Senhor venha sobre você? Age em conformidade com a palavra dele. Contudo, assim que começou a vangloriar-se das suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Deus, o Senhor, seu Deus, pois entrou na casa de Deus para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. E se opuseram ao rei Uzias, advertindo-lhe, Uzias, não é a ti que compete a incensar Deus, mas sim os sacerdotes, descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Deus, o Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão, e estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolerizou contra os sacerdotes da casa de Deus, junto ao altar dos santos perfumes. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, e eis que já estava leproso na testa. Apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu desta grave doença de pele, até o dia da sua morte, e teve que viver por ser considerado leproso numa casa separada, quando fora excluído da casa de Deus. E Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Todas as realizações do rei Uzias, desde o começo até o fim do seu reinado, foram escritas pelo profeta Isaías. Bem, Isaías, filho de Amós, adormeceu Uzias com seus antepassados e foi sepultado próximo deles, em um cemitério de propriedade dos reis em Jerusalém, mas não no tradicional túmulo dos grandes reis, porque dizia, ele é leproso. Então seu filho Jotão foi proclamado rei em seu lugar. A soberba precede a ruína. Quem falou isso foi Salomão. Está lá em Provérbios. Ele assim insuflou.
Ele achou que ele era o tal. Ele era o cara na época. Então ele achou que ele também tinha o direito de exercer o papel como sacerdote. Porque Deus escolheu, ali para o povo de Israel na época, a família da tribo de Levi. Só os descendentes de Levi poderiam ser sacerdote, poderia fazer qualquer serviço, qualquer coisa na casa de Deus. E ele, como rei, ele achou que ele podia. Não, eu sou rei, quem manda sou eu. E foi querer queimar incenso na casa de Deus. Ele não podia. Ele é rei, não sacerdote. Mas quando ele entrou, já com o necessário para fazer, já veio mais 80 sacerdotes como líder deles. E falou, não faça isso, você não pode fazer isso. Não te é lícito, você não tem este direito, afasta daqui. Ele ficou com raiva, ele irou, ele indignou. Mas a soberba, esse orgulho dele, principalmente ali diante dos homens de Deus, fez com que Deus o ferisse. Na mesma hora já ficou leproso. Quando ele viu que ele estava ficando leproso, aí agora ele mesmo resolveu sair correndo do templo. Ele viu que Deus o tinha ferido. Deus que o feriu, não foi o diabo não. Pela arrogância, pela soberba dele. Ele já saiu do templo já leproso. E naquela época, todos, sem exceção, leprosos, todos os leprosos, não podiam conviver com as pessoas normais. Então ele teve que viver isolado, fora do povo, numa casa à parte. Ele não pôde mais conviver com as pessoas. Isso o rei. Então, apesar dele ser rei, quem comandava, quem reinava tudo, era o seu filho Jotão. Mas ele já ficou excluído. Por quê? Ele foi fazer aquilo que não deveria, aquilo que não é lícito fazer. A arrogância, a soberba, precede a queda. Ele foi leproso até a morte. Depois que ele morreu, nem mesmo sepultado com os grandes reis não podia falar, não, ele é leproso. Então o cemitério ali e enterrar ele à parte. Por causa da soberba, se achar que é alguma coisa. Ah, não, porque eu posso. Eu tenho visto muitas pessoas hoje tentar exercer o ministério com, não, eu posso. Todo mundo pode praticar, todo mundo pode pregar, pode ensinar, pode ungir, pode expulsar demônio, pode nada. Eu tenho visto demônios dar surras em pessoas. Eu tenho visto demônios comandar dentro de situações trazendo vexames para as pessoas. Eu tenho visto mulheres que se levantam dizendo que é pastora, que é apóstolo, que é bispo, serem envergonhadas, ou então fazer palhaçada, fazer papel de palhaça, envergonhar o evangelho. Eu vejo homens que se levantam, falam que são pastores, querem abrir templo, igrejas por aí e fazem bagunça. Mas de tudo isso eu gostaria que nós examinássemos a vida dessas pessoas. Vamos ver o que está acontecendo na vida dessas pessoas, na vida pessoal. É muito fácil eu estar aqui na frente de vocês, das pessoas falando, não, eu sou pastor, eu faço isso, aquilo, mas vão ver a minha vida. Será que eu sou o mesmo? Será que realmente eu pratico o que eu falo? Por esse motivo, gente, eu sempre tenho deixado, eu recebo constantemente pessoas na minha casa, ovelhas, toda parte do país, vêm, ficam na minha casa, hospedam, acompanham o meu dia a dia, porque a minha maneira de ser tem que ser uma só o tempo todo. A minha casa não pode ser uma casa de trancas. Ah, não, aqui não pode entrar, ali tem isso, não. Não importa se é meu escritório, meu gabinete, se é na igreja, tem que ser tudo aberto. Ah, não, eu sou pastor, não, quem chamou? É muito fácil hoje, como tem muitas igrejas aí que estão ungindo qualquer um. Tem muitas associações, eles se levantam, não, quer ver ser ungido pastor, paga tanto. Mas ser pastor
Não é receber unção de qualquer denominação, de qualquer outro homem, não. Ser pastor é ser chamado por Deus. É Ele que nos chama. É Ele que nos capacita. E saber que o ministério não foi feito para vir ganhar dinheiro, não. Pastorear é assumir a herança de Levi. Ah, não, porque eu tenho condição, eu posso, como dirigente. Ah, não, eu vou montar, eu tenho condição, vou comprar, vou montar a igreja, eu vou fazer ali. E quem lhe disse? Deus lhe mandou fazer isso? Deus lhe deu condição? Você tem condição de pastorear alguma coisa? É por isso que tem tantas ovelhas se perdendo. Mas quando nós procuramos fazer aquilo que nós não fomos mandados, pagamos um alto preço por isso. 2 Crônicas 27. Tinha Jotão idade de 25 anos quando deu início ao seu reinado e governou durante 16 anos em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Praticou o que era justo e sensato diante dos olhos de Deus, o Senhor, seguindo a mesma atitude que houve em Uzias, seu pai, mas ao contrário deste, não adentrou no templo do Eterno. O povo, entretanto, prosseguiu em suas ações e obras do mal. Ele edificou as portas superiores da casa de Deus e providenciou amplos reparos na muralha, na colina de Ofel. Também construiu várias cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos fortes e torres nas matas. Jotão guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os amonitas pagaram-lhes impostos de 3,5 toneladas de prata, cerca de 10.000 barris de trigo e mais 10.000 barris de cevada durante 3 anos seguidos. Assim o rei Jotão foi se tornando mais poderoso e respeitado, porquanto dirigiu seus passos segundo o caminho e a vontade de Deus, o Senhor, seu Deus. Quanto os mais atos de Jotão, todas suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está registrado no livro de história dos reis de Israel e de Judá. Jotão tinha 25 anos de idade quando assumiu o trono e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou o rei Jotão com seus antepassados e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Jotão, no curto espaço, no curto período do seu reinado, 16 anos somente, ele viveu e agiu em conformidade com a palavra de Deus. O tempo todo. Seu pai agiu, mas no final a soberba e o orgulho tomou conta, predominou, e nós vimos como ele terminou. E, ao contrário, o filho dele fez tudo, foi vitorioso, venceu todas as guerras, batalhas que entrou. Foi do início ao fim do reinado, nos curtos períodos, 16 anos. Ele agiu em conformidade com a palavra de Deus, por isso foi vitorioso. E não vemos nada, nenhuma marca, nenhuma mancha no seu nome. Volto a insistir, quando agimos em obediência a Deus, nós somos fortes. Nós somos vencedores. A vitória está no Senhor. A maior vitória é nós sermos obedientes. Essa que é a maior vitória. Nós vimos que o pai dele, a maior parte do reinado, o pai dele reinou ao contrário, 52 anos, ele só reinou 16. A maior parte do tempo, praticou a palavra de Deus, mas no final a soberba dominou, pagou. Nós temos que entender uma coisa. Eu posso ter nascido numa família cristã, meus pais me ensinaram, eu vivi a maior parte da minha vida como cristão, em obedecendo a palavra de Deus, sendo um discípulo de Jesus. Mas no final da minha vida, eu abandono, vou fazer o que é errado. Ah, não, estou fazendo o que é errado, não estou respeitando. Eu paguei, eu vou pagar. E agora, a sentença é muito alta. Eu vou padecer por toda a eternidade.
Mas ao contrário, eu posso ter vivido a vida toda no erro, no pecado. No final da minha vida eu conheci o Senhor, eu aceitei, eu mudei a minha vida, agora eu sigo o Senhor. Esquece, o Senhor disse que do nosso pecado Ele não se lembra mais. É uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Romanos 9. O Senhor fala que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não importa o tanto que eu errei. Hoje eu sou do Senhor. Diz que, mas eu fiz aquilo. Não, você pediu perdão a Deus, você está lavado e remido. O que você fez não interessa. Não preocupa não. Para isso Jesus veio. Somos uma nova criatura. E por isso sempre Ele diz, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Nós concluímos a leitura do capítulo 27. Amanhã, querendo Deus, daremos início ao capítulo 28 de 2 Crônicas. As respostas, as dúvidas, todo esclarecimento está na Bíblia. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.